Se você não parar para se conhecer e construir a vida que você deseja, você vai continuar vivendo a vida que te ensinaram. Esse assunto, além dele ser profundo, eu vou trazer relatos da minha própria vida e como eu mudei essa situação para viver a vida do meu sonho, a que eu desejo. Nós não escolhemos a família que vamos morar, nascer ou ser educados. Simplesmente nascemos e fomos meio que ensinados a viver da maneira que as pessoas que nos geraram acham que é melhor pra gente. E realmente essa é a ordem natural da vida. Nascer, reproduzir, ensinar, isso tudo é uma ordem natural. Mas, gente, cada pessoa é única. Eu gosto de silêncio, eu sou gêmea. A minha irmã gosta de barulho, ela gosta de som. Eu já gosto de coisas mais neutras, mais light. Ou seja, mesmo sendo muito igual a ela, e mesmo eu crescendo no mesmo ambiente, eu gosto de uma coisa e ela gosta de outra. Então, gente, quando a gente aprende que a vida adulta é autorresponsabilidade e construção, tudo ao nosso redor muda, né? Então vamos falar agora um pouquinho baseado na minha história. Eu fui criada por uma tutora, né, a minha mãe. Ela trabalhava muito, ela quase não tinha tempo para criar. Então tinha outras pessoas responsáveis, encaminhadas a isso, que eram minhas irmãs, meus parentes, babá. Ou seja, eu fui criada com o pensamento de cada pessoa que eu vivi, né? Então, eu ia para muitas casas, eu ia para muitas pessoas e isso, gente, não me fez criar uma raiz de educação, uma raiz estruturada, sabe? E aí, já sabe, a gente cresce meio bagunçada, sem norte, sem direção, na verdade. Até porque quando a mãe estava em casa, ela queria ficar no silêncio dela. Ela não queria compartilhar a vida com a gente, ela preferia se isolar. Então minha mãe não ensinou a cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, não ensinou nada. Isso eu vim aprender já na fase adulta. Então, eu lembro que na casa que eu morei, era uma casa improvisada. De repente minha mãe mudava o cômodo de lugar e o que era banheiro virava sala, o que era sala virava cozinha, o que era quintal virava outra casa, tipo, tudo era meio que improvisado. Ela dava vontade de fazer uma obra na casa, ela transformava tudo. E eu lembro, gente, que na rua onde eu morava, até mesmo com as irmãs que eu vivia, minha mãe tinha que trabalhar, deixava a gente com as irmãs, uma delas gostava de som alto. E na rua era meio que uma competição de um vizinho com o outro. Então, era um vizinho colocando um som mais alto, era tanta gritaria, tanto caos, que o silêncio não reinava. Eu lembro que eu ficava dentro da água, da piscina, com os ouvidos debaixo da água, com a cabeça pro céu. Era a única hora que eu tinha paz. A única hora que eu tinha silêncio. Gente, eu não queria sair dali. E aí eu posso dizer que eu já gostava de silêncio. Isso era algo meu. Mas até ali, muito criança, eu não tinha tanta percepção assim. Na fase adulta que eu comecei a cavucar o meu passado, observar o que eu fazia que me gerava o silêncio e eu fui agregando no meu conhecimento. E aí, gente, na casa onde eu morei também, além desse caos de móveis, de coisas mudando, eu também não tinha muito carinho, muito afeto, não tinha tempo pra mim, né? Então, eu era uma bagunça. Assim como as pessoas que estavam ali comigo também, não tinha muita direção, não sabia muita coisa. Eu fui crescendo assim. E eu fui externalizando isso, colocando isso pra fora. Não aprendi a fazer escolhas certas. Eu fui escolhendo baseada no automático. Eu me familiarizo com isso. Então, isso aqui é pra mim. Porque eu não tinha parado pra me entender, me conhecer. Eu era aquela mulher que trabalhava, comecei a trabalhar desde 13 anos de idade. Eu ralava muito. Eu era aquela mulher que dava conta de casa, de tudo que era coisa, mas eu não tinha tempo pra mim. Até porque o silêncio, na fase adulta, se tornou tanta responsabilidade que o silêncio me fazia lembrar dos meus problemas, de tudo que eu precisava enfrentar, que eu estava adiando. Então eu sempre colocava barulho na minha vida, sabe? Comecei a atrair pra mim lugares onde tinham muitas pessoas, ou seja, morar em vila, morar em casas germinadas, onde as casas tudo coladas uma com a outra. Isso foi um padrão, tá? Eu repeti isso no relacionamento com um rapaz que eu vivi 7 anos, morei em casas assim, onde as pessoas se metiam, minha mãe também se metia na vida dos outros, na minha vida particular. Isso tudo, gente, foi um ciclo, tá? Vivi assim depois que eu saí do relacionamento com essa pessoa e fui morar sozinha. Saí, fui morar numa outra casa que é anterior a essa, que tem menos de uma semana que eu me mudei, que também era o mesmo padrão, tá?
Mas depois que eu fui morar nessa última casa, eu fiquei lá 2 anos e 4 meses, se eu não me engano. Eu comecei a quebrar os ciclos. Eu comecei a dizer não. Mas esse não era não ruim, era um não bom. Queria me ajudar a quebrar não só o ciclo, mas o padrão também. Ou seja, poxa, eu vou entrar nessa casa e eu entrei na casa e comecei a observar. Poxa, eu tô na mesma situação. Quantos anos morando em casa germinada? Barulho de vizinho lá fora com som alto, um vizinho gritando mais do que o outro, um ambiente de caos, de briga, ambientes onde as pessoas não estudam, não procuram uma vida melhor. O que eu tô fazendo aqui ainda? Isso foi trazendo luz pra minha mente, consciência, foi despertando e opa, isso não é mais pra mim. E aí, gente, começaram a voltar algumas pessoas pra minha vida. Depois que eu comecei a me conscientizar, meu passado, algumas pessoas tinham saído e essas mesmas pessoas começaram a voltar pra minha vida. Foi onde eu comecei a falar o não. Não para pessoas que me chamaram pra balada, não para pessoas que começaram a ativar em mim aquela Maiara que adorava som alto. Eu já não suporto mais. Botar um som pra ouvir, que dê pra conversar, um som legal, é diferente de ambientes de gritaria, entendeu? Eu até gosto de umas músicas assim, bem animadas, eu zoo, brinco pra caramba, mas não é nada que é pra povoar aquele ambiente e um ter que falar mais alto que o outro por conta de altura de barulho, entendeu? Eu até vou pra academia, onde tem muitas mulheres juntas, a gente dança, mas aquele momento é específico, sabe? Não é um momento que eu estou todo dia, é de vez em quando. Então, assim, eu vivo muito mais no meu ambiente de paz do que esse momento de som alto, de um povo de gente misturado, onde todo mundo tem uma opinião, você não sabe quem é quem, fica aquele meio que embolado, né, de gente. E aí, gente, eu comecei a perceber que esses lugares não eram mais pra mim. Meus ouvidos, eles começaram a ficar irritados. Eles parecem que têm vida. Teve um dia que eu dei uma ordem, eu falei, ouvido, para agora de ficar irritado. E o ouvido, me obedeceu. Parece assim, uma coisa muito louca, mas ele ficou calmo. Depois eu entendi, cara, muito cachorro latindo. É muita gente gritando, a rua não para, carro pra lá, pra cá, uma coisa. Eu falei, bom, isso daí é um padrão que eu tô trazendo pra minha vida. Tá na hora de mudar. Eu não quero mais isso. E quando eu tive que me mudar, eu já tinha muita clareza do que eu queria. Eu não quero mais um ambiente germinado, onde as pessoas brigam, onde as pessoas estão gritando. Não quero ambientes onde as pessoas me levam para caminhos que eu não quero mais. Isso trata até de relacionamento, porque alguns relacionamentos que voltaram não, quiseram entrar para minha vida, chegaram, também foi para testar se eu ainda estava naquele ciclo. E eu não quis mais. Falei, não, esse relacionamento aí não é pra mim não, já aprendi o que eu tinha que aprender, eu não quero que volte, porque esse ciclo precisa fechar. Gente, nem o ciclo é mágico. Você precisa trazer a consciência para você negar aquilo na sua vida. Você não é obrigada, porque você tem filho, ficar com um cara que te maltrata, que te humilha. Você não é obrigada. Você não é obrigada a achar que você não tem valor porque sua família botou isso na tua cabeça, porque os seus parentes colocaram na sua cabeça desde pequena, quando você era apenas uma menina que não sabia de nada da vida. Sabe, tem pessoas assim que te humilham, que te faz se sentir culpada por ter nascido enquanto elas que te colocaram no mundo. Você não é culpada. Então você não é obrigada a se sujeitar a ficar perto de pessoas que não te valorizam. Entendeu? E você precisa fechar esse ciclo. Ninguém vai fazer isso por você. Toda vez que um ciclo se renova na tua vida, ele vem pra dizer que você ainda não aprendeu. Se você tá vivendo o ciclo e tá adormecida, você vai colher os frutos do mesmo ciclo. Isso é muito desgastante. Isso é muito dolorido, gente. Por anos eu tentei terminar meu ensino médio, não consegui. Eu fui olhar lá na minha infância o que está acontecendo. Gente, eu não vi ninguém com caderno e caneta na mão na casa onde eu moro. As pessoas não estudam. As pessoas, tipo, se alguém faz isso hoje, eu não tô vendo, porque agora eu já tô adulta, já moro separada da minha família. Mas minha mãe não terminou o ensino médio, meu pai também não. Acho que nem o ensino fundamental eles não terminaram. Eu não tenho a quem me inspirar na minha família. Comecei, caramba, por que esse ciclo? É porque vem de um padrão de a pessoa desistir. E não vai pra escola, não quer se comprometer. Falei, não, vou quebrar esse ciclo. Comecei a me esforçar. Eu ia pra escola, eu ia desacreditada. Porque muitas vezes colocaram na minha cabeça, me ensinaram, como eu disse, que eu não ia conseguir.
Mas isso era sobre o pensamento daquelas pessoas, porque realmente elas não conseguiram, elas desistiram nas dificuldades. Eu não. A partir do momento que eu falei que eu ia conseguir, gente, eu fui até o final e eu consegui. Logo depois eu estudei para ser auxiliar de dentista, passei, consegui a profissão. Logo depois eu estudei para ser manicure, consegui. E estudei para ser confeiteira, consegui. Estudei para ser dançarina, consegui tudo. Eu consegui porque eu acreditei em mim, eu mudei o ciclo, eu falei, não aceito. Isso não é para mim, sabe? Então, gente, muita coisa mudou na minha vida. E hoje eu tô aqui para dizer para vocês que todo ciclo, quando você quebra ele, algo novo acontece. E é super normal vocês terem medo do novo. Eu já ouvi dizer que fala assim, todo relacionamento no início é só flores, depois que vem os espinhos. Gente, nenhum relacionamento é perfeito. Mas vamos quebrar mais um ciclo agora? Obviamente, eu entrei num relacionamento onde o cara já demonstrava nos primeiros momentos que ele era agressivo, explosivo, e eu conheci ele no meio de uma briga. Olha só. A primeira vez que eu vi esse cara, tava na briga ele. Depois, no cotidiano, vendo ele todos os dias, pilha dos outros, fiquei com ele, me envolvi. Mas sério mesmo, as pessoas tóxicas, elas também dão sinais. Então você tem que acreditar no amor. Se você fechou o ciclo e falou que você não quer, aprendeu a ler aquilo que é ruim pra você, aquilo que é um padrão, você vai dar uma oportunidade pra pessoa mostrar quem ela é. Você não vai ficar pisando em ovos, pensando, o cara vai daqui a pouco mostrar as garras. Não faça isso. Faça assim, pode ser que ele não seja a pessoa que ele está demonstrando. Isso já prepara, assim, seu coração para uma frustração. Mas se acontecer, é porque não era possessivo. Mas nunca pense que é uma verdade absoluta. Então você pensa, eu vou acreditar que a vida é só ruim? Ou eu vou acreditar que sim, eu posso construir algo bom? Antes de tudo, quando você começa a ter consciência do que você quer e que você não quer, você muda teu itinerário, a tua rota, tudo muda. O universo começa a entender, cara, ela já não quer mais isso, não faz mais parte, ela tá falando não sempre, ela sabe o que ela quer. É igual eu fui e mudei dessa casa barulhenta que eu falei com vocês. Todas as outras casas que eu encontrava era parecida com as casas da minha infância. Porque tem um cômodo aqui que não é sala, mas é quarto improvisado com banheiro, que tudo muito bagunçado. Uma sala que é um beco. Gente, não existe uma sala que é um beco. É um beco, é uma sala. Não existe você, dentro de uma casa, ter uma escada de passagem para uma outra pessoa que você nem conhece, sendo que a escada está passando dentro da tua casa. Não existe. Então, não existe você morar numa casa onde você tem que dividir a entrada com um estranho. Você não tem controle de deixar a porta da sua casa aberta porque tem 2, 3 pessoas entrando. De estranho na tua casa, você não pode falar nada. Sabe? Na mesma entrada. Então, eu comecei a perceber, bom, não quero isso. Eu não quero mais, não vai entrar pelo mesmo portão que o meu. Eu vou ter 2 quartos, porque eu quero minha privacidade. Eu mereço, eu trabalho, tenho um monte de coisa, ainda tenho que ficar dividindo cama com o filho. Ela vai ter quarto dela. Ela vai ter a vida dela. Eu tô ensinando ela a viver pra ela mais na frente, ser independente. E eu também quero me relacionar com uma pessoa para poder casar, gente. Senão a gente fica preso aos filhos. Não é saudável. Ela já era pra estar no quarto dela há muito tempo. Mas com os processos que eu vivi, eu precisei mudar, passei por muitas coisas. Enfim, eu comecei a observar o que cabia ou não mais pra mim. E eu falei não pra todas as casas que eu percebi que não eram pra mim. Quando eu encontrei uma casa arejada, casa maravilhosa, aquela casa, eu aceitei e falei, é essa. Só que, gente, por incrível que pareça, a moça, acho que não gostou muito de mim. Foi ela chegar em casa, ela falou, não, já consegui alugar. Obrigada. E aí, eu andando na rua, consegui manifestar essa casa aqui, que é bem melhor. Muito melhor. Ou seja, estou num lugar onde eu sempre quis, porque eu disse não. E a vida essa vida barulhenta, bagunçada, é muito barata. Porque provavelmente o aluguel que você paga numa casa que os quartos têm cara de sala, que o banheiro tem cara de... Sabe, onde não tem característica, não é legal. É tudo improvisado. Vai ser 300, 400 reais de aluguel. Uma casa de verdade que você merece para você morar, organizada, que a tua mente sabe que cada cômodo tem cara de cada cômodo, você vai pagar mais caro. Mas o preço do barato é a tua saúde mental. E o valor do que é caro, que é uma casa grande, espaçosa, que realmente compõe aquilo que você merece, que você quer, o preço dela, sabe o que é? É o valor. Mas a sua saúde é 10 vezes mais. Olha esse barulho da chuva. A paz que tá aqui, gente. Uma paz.
eu vou conseguir gravar vídeo, eu vou fazer tudo aqui, tem um espaço gigante, minha filha vai brincar, vai ser criança. Entendeu? É isso. Espero muito que esse vídeo tenha agregado na vida de vocês. Nega tudo que não couber mais na vida de vocês. E saiba que por mais que você pareça que não vai ter recursos, Deus vai se moldar. Ele vai dar o jeito dele de moldar a tua realidade para começar a teus propósitos darem certo. Só não aceita aquilo que não cabe mais para você. Desperta para você não continuar repetindo esses ciclos. Igual a mim, eu já tô colhendo paz porque eu escolhi o caro que tem paz do que o barato que destrói a minha paz. É sobre isso. Tudo de bom para vocês. Tchau.